Bem-vindos ao canal Jazzcast e hoje a gente está aqui com mais uma convidada super especial, a pastora Juliana Paixão, minha pastora, e eu tenho estou me sentindo muito honrada de ter ela aqui no nosso terceiro episódio. Seja bem-vinda ao canal. Obrigada, muito obrigada. Eu vou apresentar ela para vocês, mas já vou começar pedindo para vocês deixar a curtida aí, compartilhar com uma amiga sua. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que é constantes em Deus. E ninguém melhor para trazer esse assunto do que a pastora Ju, mais assim conhecida, que é uma pessoa, eu acho que eu não conheço uma outra pessoa melhor, com mais autoridade para falar no assunto do que ela. Então vamos começar. Vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês, para a gente começar o bate-papo, pastora, um versículo em 1 Coríntios 15 que fala sobre isso. Não tem como não falar dele, né? É verdade. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Então, eu vejo isso na sua vida, sempre, desde sempre. Eu vou passar para ela a fala, mas eu já quero deixar o meu testemunho mesmo. Vai fazer 13 anos que a gente está no caminho de Deus. A pastora Ju quem me batizou junto com o Ramon. Pastora Ju, casada com o pastor Alexandre Paixão, pastor Lê, tem uma família linda, tem 2 filhos abençoados. E desde o primeiro dia que eu vi eles até o dia de hoje, 13 anos depois, eu posso falar com toda certeza que a constância na vida dela continua a mesma. É a mesma, claro, a gente vai passando pelos dias, a gente vai amadurecendo algumas coisas, alguns pensamentos talvez tenham mudado, mas nessa constância de vida com Deus, eu não conheço ninguém do mesmo jeito que ela. Não importa o que ela esteja passando no momento da vida dela, sempre vai estar com sorriso no rosto, sempre vai dar para ver Jesus na vida dela. Então, por isso que eu trouxe ela para falar sobre esse assunto. Pastora, conta pra gente, já te apresentei até demais, né? Mas conta pra gente como que foi essa questão, quando você se converteu, até chegar no dia de hoje, dessa sua unção que você recebeu, hoje está liderando com muita excelência uma igreja, que é a Batista Florescer em Cristo, que é a nossa igreja incrível do coração. Então, conta pra gente até chegar nesse... Primeiro quero agradecer, né, você pelo convite, a todos que estão nos ouvindo. Bom, na verdade, eu acho que esse tema e também fala muito ao meu coração, porque constância fala de fé, né? Então, a gente permanecer naquilo que a gente aprendeu, sem voltar atrás, sem desistir, sem desanimar. É um grande desafio, né? Todos os dias eu falo que se manter entusiasmado é uma responsabilidade pessoal, né? Não é uma responsabilidade de um líder fazer isso por nós, não é uma responsabilidade de ninguém, é minha comigo mesmo. Então, encontrar motivos para continuar. Então, essa foi o jeito que eu encontrei de manter a minha fé viva, né? Então, sempre ser constante. Primeiro, eu mesma comigo, né? E aí, influenciando todas as pessoas que estão à minha volta. E é isso mesmo que acontece, porque não tem como você ficar do lado dela e não ter esse exemplo, esse entusiasmo todo com a palavra de Deus e com o reino, né? Sim, é por conta que a gente, nessa época, nesse mundo, né? A gente, é tudo tão rápido, acontece tudo tão rápido e termina tudo tão rápido, né? Então, quando você fala que uma pessoa está no mesmo ponto de vista fazem 20 anos, então passa a ser até incomum, né? Mas aí a gente, por exemplo, a gente quer fazer um regime e uma semana emagrecer. A gente quer ter uma vida com Deus e um mês mudar. Não é possível. Então, você tem que fazer a mesma coisa todo dia, até que isso aconteça. É verdade. E é bem isso que acontece, né? Porque a gente vê assim... Eu acredito que um dos segredos do evangelho é justamente você resolver, decidir ter uma escolha de ser constante naquilo. E não viver hoje, infelizmente, a gente vê pessoas vivendo uma montanha russa, né? É verdade. Existe sim dias bons, dias não tão bons assim, mas em questão dessa desistência do reino e da presença de Deus, é muito triste, chega até a ser triste, né? A vontade de desistir, ela bate a sua porta todo dia, né? Como na minha bate, como na vida de todo mundo. Mas a decisão por não desistir não pode ser baseada numa circunstância. Então, eu estou num dia mal, eu estou num dia triste, eu estou vivendo um desafio e vou desistir. Aquela verdade que eu acreditava deixa de ser verdade, né? Eu me lembro que na minha infância eu falava para minha mãe que eu queria ser enfermeira. E não mudou, né? Eu fui estudar enfermagem, eu sempre permaneci. Eu nunca tive aquele caso de pensar assim, não, hoje eu quero ser engenheiro e amanhã eu quero ser advogada.
Não, aquilo que foi uma verdade, ela tem que se manter viva dentro de nós, né? É claro, como você disse, tem coisas que mudam, opiniões, gostos, mas aquilo que virou uma verdade dentro de você, você precisa manter aquilo aceso até acontecer. E essa verdade a gente pode trazer até como a presença de Sim, Deus, é né? Porque eu verdade. acho que além de um Qualquer coisa, né? de tudo, porque assim, eu acredito que se a gente ficar focado nas coisas que a gente tem para fazer no Sim. reino, aqui falar na palavra que nosso trabalho não é em vão, Sim. claro, a gente entende isso, tudo que a gente faz, a gente vai receber ali a recompensa do nosso Pai, mas eu acredito, você pode falar muito mais autoridade do que eu, mas olhar para Jesus, para a verdade do Evangelho, quem Ele é, acaba não nos distraindo para as coisas que acontecem na igreja ou no dia a dia, no trabalho, né? É uma disciplina, né? Então, se manter constante é ter uma disciplina na fé. Então, eu não faço com que nada que é externo, nada que está lá fora, que tenha acontecido na minha vida, mude as verdades dentro de mim. Então, é aquela disciplina do fazer, aquela disciplina do prosseguir, né? Aquilo foi tão verdade no meu interior que eu não consigo abandonar essa verdade, ainda que minha vida não esteja bem, ainda que um problema aconteça. Aquela verdade está impregnada dentro de nós, né? Então, isso vai te fazer constante. Quando você tiver uma verdade impregnada no seu coração, então tudo que é externo não vai fazer você mudar. Nada vai fazer você mudar, porque aquilo já marcou você por dentro, né? E como que foi como que essa verdade que é Jesus entrou na Deu sua trabalho. vida? Conta pra gente um pouquinho. Foi um pouquinho difícil. Demoraram alguns anos, né? Alguma resistência que eu tive, né? De aceitar, de entender. Esse processo foi um pouco dolorido, né? Tive pessoas que me ajudou. Uma delas foi o meu esposo, me apresentando, falando sobre isso. Eu tinha uma recusa muito grande, né? No meu coração. Algumas coisas que eu carreguei na minha vida, que eu aprendi. Umas boas, outras nem tanto. E quando eu falei assim, tá bom, vou me render para isso, vou experimentar, vamos ver como é. E aí foi depois de 7 anos que meu esposo orou por mim, em um encontro com Deus, eu fui até lá e falei assim, tá bom, vou me abrir para isso, quero conhecer, quero experimentar. E daquele dia até o dia de hoje, eu fui marcada por algo tão sobrenatural, por um amor tão incrível, algo que trouxe um fundamento para minha história. Então, aquilo para mim passou a ser a verdade absoluta, passou a ser motivo da minha vida, a razão. E todas as vezes que eu penso, sei lá, em olhar para trás, eu me lembro daquilo. Até hoje eu não encontrei nada que fosse superior, né? Esse Deus vivo habitando dentro de nós, né? Falando conosco, nos guiando, derramando esse amor. Então, foi depois de 7 anos de oração do pastor Alexandre. E eu brigo com ele, né? Que ele orou tanto, orou tão bem, que eu fiquei mais apaixonada por Jesus. Fiquei muito doida. E isso já fazem Esse ano para 21 anos. 21 anos, 21 apaixonada por Jesus, apaixonada pela obra. E vamos se dizer assim, existe um segredo para manter essa constância? Você já falou que é a verdade de Cristo que está dentro de você. Sim. Mas se você pudesse dar um conselho ali para quem está assistindo a gente, que ainda não conseguiu, de alguma maneira, não chegou não está conseguindo manter essa constância em Deus. Um conselho ou algo que você queira deixar para as mulheres que estão ouvindo a gente agora para também viverem isso. Seria ter disciplina, né? Eu falo assim, que não é todos os dias que eu acordo com vontade de orar, nem todos. Nem todos os dias eu tenho vontade de ler as escrituras. Nem todos os dias eu tenho vontade, mas com vontade ou sem vontade, eu sei que aquilo tem que ser feito, né? Então, quando a gente tem marcado dessa maneira, eu sei que aquilo vai ser a fonte de uma cura, mesmo que eu não quero fazer. Então, eu faço com vontade ou faço sem vontade. Aquele dia que dá tudo errado, eu faço, e aquele dia que dá tudo certo, eu faço. Alguns dias eu não faço com entusiasmo e outros com muito entusiasmo. Mas a disciplina de estar numa igreja, a disciplina de estar ouvindo uma palavra, a disciplina de ouvir um louvor, a disciplina de ler as escrituras, eu falo que a constância é a disciplina espiritual. Eu tenho que fazer e eu faço. Sim. Claro que tem momentos que a paixão nos move, né? A gente está muito feliz, está muito bem. Mas em outros momentos que isso não está acontecendo, ainda assim a gente vai lá e faz. Porque é assim que tem que ser. Eu ouvi uma frase que fala assim, não sei se você concorda, mas ele falava assim, faça com
faça com disciplina até que se torne um prazer. Sim, Então acaba sendo isso, né? Porque na disciplina Deus vê o esforço e tudo mais e acaba... E geralmente aquele dia que você não quer, aquele dia que você não gostaria de ir ao culto, que você não queria ouvir, que você não queria ler, que você não queria... São os melhores dias, né? Aí você fala, poxa, graças a Deus que eu fiz isso, Ainda bem que que eu bom, vim. ainda bem que eu vim. Tinha uma palavra específica para mim, né? Sim, sim. Não que... eu acredito que seja legal a gente... Não sei nem se eu posso usar essa palavra, mas desmistificar um pouco o evangelho. Porque existe um lado de que tudo é tudo maravilha e a gente sabe que não é assim né, no nosso dia a dia. Tem as dificuldades, mas que isso não seja um motivo para a gente abandonar a nossa fé, né? Na verdade, o evangelho é um convite a abrir mão, né? Na verdade, o convite é muito mais ao sofrimento do que às conquistas. Sim. Tudo isso faz parte, né? Conquistar, viver uma vida abundante, ser feliz, ser realizado. Isso é a consequência de estarmos com Deus. Mas o convite da cruz, na verdade, é se negar a si mesmo. O convite da cruz é abrir mão. Essa é a verdade, né? Que a gente não é tão doce, mas vale a pena, né? Nós estamos lutando por uma vida que é eterna, nós vamos viver a eternidade com Jesus, nós estamos vivendo em um mundo de muitas opções, então, de fato, a gente vai precisar abrir mão, a gente vai precisar ter esses momentos, né, talvez não estar tão realizado pessoalmente, mas acreditando que existem promessas eternas, visando, né, um futuro, visando todas as promessas que Cristo tem para nós. E você está no centro da vontade de Deus, fazendo o que Ele pediu para que você se... Mas a gente estava até conversando sobre isso essa semana. Fácil, né? Não tem como, eu vejo assim, não tem como, mesmo que seja cansativo, mesmo que tenha seus desafios, você saber que você está fazendo o que Deus te chamou para fazer, as outras coisas se tornam tão pequenas, né? Com certeza. Os desafios, as pessoas acabam ficando tão pequenininho perto. Vale a pena, né? A bênção de obedecer, né? Exatamente. A bênção de saber que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas. Isso então a gente fica realizado, satisfeitos, né? Sim. Satisfeitos como pessoas, satisfeitos em Deus. A nossa vida passa a ter um novo sentido, né? As coisas começam a ter novos significados. Essa arte de estar com pessoas, de aprender um com os outros, não tem. Eu ainda não descobri nenhum prazer maior. E quando a gente está envolvido com as coisas deles, ele cuida da gente, das nossas coisas, né? Sempre, não tem como não ver as maravilhas que Deus faz na vida da pastora, na vida do pastor, com certeza. Na igreja, né? Sim, que os meus sonhos pessoais, né? Até coisas íntimas, pequenas, né? Às vezes a gente está dedicado na obra, cuidando das coisas dele, e de repente um sonho pessoal, né? Coisas minhas, e que ele vem e faz, né? Então, a gente não trabalha por isso, mas ele sempre faz. Sim, é verdade. Eu peguei aqui o significado de constância no dicionário e eu queria ler para você. Fala que constância é duração, persistência, obstinação, firmeza de ânimo, perseverança, fidelidade e lealdade. Então, resumindo isso, pastora Juliana Paixão, que não tem jeito. Obrigada. Que alegria. Inclusive, a gente está aqui hoje, vocês viram que a gente está em outro cenário, porque a gente veio de uma rede de crianças agora, a pastora está mais que uma semana envolvida com isso, correndo, indo atrás de tudo e fez acontecer, inclusive foi uma bênção, e correndo lá, e do mesmo jeito que vocês estão vendo lá, aqui ela estava lá, e ontem à noite estava lá arrumando a igreja, então não tem como pensar em constância e não pensar em Juliana Paixão, essa pastora incrível, que carrega isso com você, não tem jeito, não é porque é minha pastora não, mas não tem conversa. Você tá desanimadinho ali na fé, tá querendo desistir, você encosta perto dela que ela já fala, vamos! E já vai te mostrar o caminho que é Jesus, não tem, né? Cada um tem um perfil, mas tudo aponta para o mesmo caminho, né? Meu esposo, eu falo para ele assim, né? Eu sou sempre entusiasmada. Eu falo assim que Jesus, quando me marcou, Jéssica, foi algo tão profundo assim dentro de mim, que essa força habita aqui dentro, né? Então não tem como você fugir de si mesmo. É verdade. Então, assim, aqui em casa também, essa rotina de ser alegre, de ser vivo. Eu falo, gente, nós estamos vivos, eu não sei até quando, eu não sei até que hora, vamos fazer acontecer, fazer valer a pena, né? Tem que ser assim, né?
E a gente está falando aqui do espiritual, porque é o tema, mas trazendo para a vida mesmo da pastora, que eu tô perto, eu consigo ver isso. A gente vê todas as áreas, é um complemento, é quem ela é. Realmente, dá para ver que Deus trouxe potencializou algo na sua vida, que é essa constância em tudo, porque ela trabalha, tem 2 filhos, e aí essa realização pessoal também do seu trabalho, né? Como é que foi esse presente de Deus de estar ali e não vejo reclamando, trabalha lá, faz plantão, às vezes eu mando mensagem, pastora, lá, tô de plantão hoje. E é uma correria, né? Mas vale a pena. Mas você tem que gostar do que você faz, né? A enfermagem sempre foi também uma paixão dentro de mim. E eu tinha muita vontade de estudar. Eu vim, né, de uma família pobre, vim da periferia. E aí eu sempre tive vontade, não, eu vou estudar. E essa profissão que eu escolhi, eu gostaria de que mudasse a vida de alguém, não só a minha, mas que pudesse ser útil, né, para as outras pessoas. Então, quando eu estou lá no exercício da profissão, e aí eu lido com pessoas doentes, né? Pessoas que eu penso assim, ela já está num momento tão ruim da vida dela. E eu chegar ali também, não ter uma palavra amiga, não ter uma alegria, não ter uma boa palavra, imagine, né? Como que vai ser? Então eu escolhi trabalhar com enfermos, né? E muitas vezes o enfermo tá ali, ele não tá só doente no físico, né? Ele tá doente na alma, ele tá com problema social, a família dele, de repente, financeiramente teve um prejuízo porque ele tá ali parado. Então eu falo, já juntou um monte de problema, então vamos pelo menos tentar ser alegre. Então abro a janela do quarto, já brinco, falo alguma coisa ali, a gente se diverte. Então profissionalmente, por escolher essa profissão, né? Então preciso sempre também estar ali alegre, constante, porque eles precisam da gente assim, né? Sim. Do nosso conhecimento, claro, da ciência que a gente traz, mas também da nossa alegria, né? Do nosso olhar. Então, é muito gostoso. Sim. E aí, trazendo para esse lado da maternidade, vamos falar também de todas as áreas. Bora. A gente vai falar da parte do casamento, e aí vai. Esse aí tem que ser constante. Tem que ser constante. Nessa área da maternidade, é um desafio. Meu Deus, se é. É um desafio. Claro que sim. Como que você lida com tudo isso? Alguém perguntou para mim essa semana, né? Uma jovem lá da igreja, ela falou assim: como que você tem tempo? No telefone, né? Conversando com ela, ela falou assim: você mandando mensagem para mim vir ao culto. Ela falou assim: eu fico pensando, eu ainda não trabalho fora, tenho minhas tarefas da minha casa, eu não dou conta, né? Aí eu disse para ela assim, eu dei um exemplo para ela, eu falei assim: é porque isso ainda não é uma prioridade para você, né? Eu falei assim: tinha Marta e tinha Maria, uma escolheu estar trabalhando, uma escolheu estar ali aos pés de Jesus. Eu falei: escolha estar aos pés de Jesus. Não é possível que no seu período, do seu dia inteiro, você não vai encontrar ali uns minutinhos, né? Eu falei, larga o que for preciso, tem hora que é isso, né? Então, os filhos exigem muito de nós, a gente tem 2 filhos, né? E idades diferentes, um exige uma coisa, o outro outra, e a gente faz aquele malabarismo, mas é colocar coisas que são prioritárias. Então, aquilo que é prioritário tem que acontecer, né? Então, aí a gente dribla todos os outros fatores para que a prioridade aconteça. E a gente tá aos pés da cruz, você deu o exemplo de Marta e Maria, você tá ali fazendo o que realmente importa, escolher a boa parte, isso vai dando força para a gente se conectar ali para um tempo de intimidade com Deus. Até para ter a sabedoria de administrar o tempo, né? De você se preocupar com o que realmente tem importância, porque às vezes a gente perde tempo, né, em outras coisas que não têm importância. Então... É verdade. E a gente deixa, né, de dar prioridade, como você está falando, e às vezes a gente fica tão sobrecarregado, tá correndo com o filho, tem que limpar a casa, tem que trabalhar, tem que marido, tem que fazer, e um monte de coisa, e quando a gente vê, a gente tá nesse lugar de Marta, e a gente precisa falar, não, peraí, eu vou lá nos pés de Jesus, eu vou lá nos pés do meu amado, e aí ele nos renova. E dá pra você também fazer o quê? Você unir 2 coisas. Por exemplo, eu estou no desafio de melhorar a saúde. Então, eu preciso caminhar, eu preciso fazer atividade física. Então, eu fico unindo coisas, né? Por exemplo, eu quero conversar com meu esposo, a gente sai, caminha e conversa. Outro dia, eu preciso ter um tempo a sós com Deus, orar. Eu falo, amor, não quero falar com ninguém, não quero que você vá, não me acompanhe, eu que vou. Então, porque em casa tá as crianças e a gente às vezes não consegue. Aí eu vou, caminho e também falo com Deus. Então, eu faço 2 coisas ao mesmo tempo. Volto, às vezes eu saio triste para caminhar, né?
E aí Deus fala comigo, é no amanhecer, no entardecer, é ver as crianças ali. E pronto, Deus fala comigo, eu já volto. Ele fala, o que aconteceu? Eu falo, já fiquei feliz, já tô curada. Já Carregou as energias. E Deus já deu esse... Cuidei de mim e falei com Deus, olha só, Sim. fiz as duas coisas. Vamos unindo, né, as coisas e vai... E eu acredito que o segredo também seja cuidar desse lado espiritual, né, pastora? Para as mulheres que estão ouvindo a gente, ter essa atenção, esse cuidado com o lado espiritual, porque fica buscando, claro que é muito importante buscar como ser uma boa mãe, né, buscando um emprego, um curso, estudar, isso é muito importante. Claro que sim. Só que acaba deixando esse lado o espiritual um pouco de lado, e aí a gente fica vulnerável, né, fica fraco. Sobrecarregada, cansada, né, estressada, de mau humor. Então separa um tempinho aí, é possível, vocês podem ver, eu trouxe aqui um exemplo para vocês verem que é possível vocês terem uma rotina agitada e manter a constância com Deus. Sim. Automaticamente as outras coisas vão acontecendo, vai ter uma constância em casa, como mãe, como, né? Você já recebe uma estratégia do céu ali para lidar com o problema que surge, né? Sim. Com as crianças e tudo mais. E também tem esse desafio prazeroso que a pastora está vivendo agora junto com o pastor, dessa implantação da igreja Batista Florescer. Como é que foi esse desafio para você? Como é que você lidou com tudo isso? Como está sendo para vocês isso? Hoje até me diverti. Eu brinquei com a menina, eu falei assim, com uma jovem lá da igreja, eu falei assim, ó, quem que proporciona para você no mesmo dia você ser dançarina, pregadora, animadora, na mesma hora ali orar por pessoas, né, recepcionista? Eu brinquei com ela assim. Então, eu me divirto com o processo. Essa que é a questão, né? Eu falo assim, eu não vejo assim, eu falo assim, essa é a fase que eu estou vivendo. Lá no futuro, Deus vai organizar todas as coisas, vai chegar gente com habilidade para poder fazer essas coisas, mas enquanto isso não acontece, então eu vou me divertindo no processo de acontecer. Porque, afinal, isso é a história que vai marcar, a gente vai se lembrar, lembra quando a gente fazia isso? Tudo isso é a nossa história. Então, com o que vem de bom, maravilha, e o que vem de dificuldade, eu celebro. Eu falo assim, é o processo, faz parte. Essa implantação de igreja, viu? Olha, falar para você, tá sendo muito legal, muito legal. E tudo tem acontecido muito rápido, muito né? Muito rápido, dá para ver assim. E é algo que se eles lá atrás, há 20 e tantos anos atrás, não tivessem recebido essa verdade dentro, vai, né? É muito rápido hoje, né? Porque a gente já vem de uma caminhada bem longona, né? Então, leva tempo para Deus fazer algo de repente. Eu vi um pastor falar isso, né? Está sendo de repente, mas levou tempo. Então, é os processos, né? Sim, sim. Vou falar de algo polêmico, que a gente toda vez tem uma convidada, tem que ter alguma coisa polêmica, que é falar sobre o casamento, sobre o marido. Conta pra gente, meu Deus do céu, como administrar isso. Não, conviver com... Assim, Deus foi bom comigo, né? Ele me deu um marido, uma bênção. Então, eu falo que o nosso maior segredo é que nós somos melhores amigos. Então, assim, sabe aquela vontade que você tem, às vezes, de fazer uma fofoca, uma coisa, ai, quero conversar com essa pessoa, não vejo a hora de contar pra ela, e eu sou assim com ele, ele é assim comigo. A gente é super amigo, a gente procura se divertir, né? É óbvio que tem, assim, momentos que são críticos, né? O casamento é um desafio grande, a gente veio de culturas totalmente diferentes, né? Famílias, pensamentos, e unir isso e fazer dar certo é um grande desafio. Mas eu acho que o nosso maior segredo é ser amigos e também se divertir. O Alexandre e eu, a gente tem uma brincadeira, né? Começa a ficar complicada no nosso casamento, começa a ficar difícil, aí a gente brinca assim, vamos dançar forró? E a gente dança, e a gente daqui a pouco já ri, e a gente acha uma solução mais fácil naquela situação que parecia que estava sem solução. E quando não tem solução também, a gente fala, olha, não tem solução. Então nós vamos ficar brigando, vamos ficar se maltratando, porque a rotina do casamento, o dia a dia do casamento, que é o que vem sendo destruído nas famílias, né? Então, quando você tá com uma rotina boa, um dia a dia bom, e de repente vem um problema, você consegue ter equilíbrio. Agora, se aquela rotina já tá péssima, o que já tá ruim, aí não consegue suportar as pressões, né? Então, ser amigos, conversar, tem hora que entender o lado do outro, né? Personalidades totalmente diferentes, né? Eu aprendo muito com o Alexandre, a gente é super diferente, né? Ele é super tranquilo, eu super agitado, mas nesse equilíbrio a gente vai se encontrando e conversando. Sim. Conversando, a gente
O maior segredo é esse, né? E algumas pessoas falam que a diferença é ruim, porque são diferentes, e na verdade completa, Com né? toda certeza. Com toda Toda certeza. De repente, com toda certeza. O seu casamento, o Senhor não ia dar alguém igual para você, né? Sim. Precisa um aprende com o outro. Um outro segredo, uma outra dica que hoje tá preciosa, que é conteúdo de ouro em dicas que tá sendo passada aqui. É andar com pessoas que têm esse tipo de visão. Sim. Porque eu posso falar que o meu casamento com o Ramon melhorou 510% quando a gente se aproximou deles. E hoje a gente vive isso. Eu tava falando com o Ramon em casa antes da rede de criança. A gente tava falando sobre isso. Eu tô olhando aqui porque ele sempre tá atrás das câmeras. Dá oi pra essas mulheres, amor. Ele fez assim. A gente tava conversando justamente sobre isso, de ter essa amizade, de ter esse diálogo, e a gente aprende pelo exemplo. Sim. Então, como que você faz para ser constante no casamento, para ser constante na fé, para ter essa alegria, para ter essa firmeza? Uma das dicas é andar com pessoas que vão te... Assim. É que a gente vai criando, né, tanta regra. Eu vejo assim mulheres sofrendo com as regras que elas mesmas criaram para si mesmas, né? Uhum. Então cria tanta regra, tem que estar assim, tem que estar assim. Se eu não tiver, meu marido não for assim ou dessa maneira, não fico feliz. E aí essa regra começa a ficar tão pesada para eles mesmos. Aí eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, relaxa. Vamos relaxar, vamos tentar compreender. Não conseguimos resolver essa situação? Ok, né? Não vamos se degladiar, brigar, se acusar, não. Ok, não conseguimos, a gente ri, então vamos rir. Então vamos rir. E crer, né, que existe um Deus que está cuidando, que é maior do que nós. E às vezes, quantas vezes assim, a gente olha um problema e não acha a solução. E a gente fica bem, eu não vou perder uma noite de sono por isso, por mais que seja grave, problemas graves. A gente dorme, a gente acorda bem, e de repente surge um insight, vem uma ideia, amor, pensei assim, pronto, a gente já resolve aquilo, né? E aí poderíamos estar brigando, tendo aquele desconforto, mal no trabalho. Não. Arrumando mais um problema. Não vai resolver, é mais um problema, né? Viver mal, viver uma rotina todo dia assim é muito cansativa, né? Não vale a pena, mulherada, não vale. E fora que tem um segredinho aí, não sei nem se eu posso falar isso, mas a pastora já falou uma vez, ela falou, Jéssica, olha, nunca eu fiquei ausente na vida do pastor quando ele, né, enfim, vocês entendem o que eu tô falando. Eu falei, os sinais seguirão. Eu falei, meu Deus, tem que aprender muito com essa mulher, Senhor. Obrigada por ter postado na minha vida. Você vai lá, toma um banho assim, você fala assim, ó, tô vindo, aleluia. Pastor, então pra gente encerrar esse bate-papo de hoje, eu queria que você deixasse um conselho para essas mulheres que estão assistindo aí, como manter essa constância de Deus. Você já passou bastante dica aqui, mas algo que você sinta no coração agora de passar para elas a respeito desse tema? Amém. Se você tem uma verdade dentro de você, lute, né, por isso. Compre todas as palavras contrárias. Você não compre essas ideias, né? Acredite naquilo que ele estabeleceu. Se está dando certo ou se estiver dando errado, continue fazendo. A disciplina do fazer, a disciplina de acordar todos os dias e não permitir que ninguém roube isso que está plantado dentro de você, vai te levar para um futuro de êxito. Então, permaneça, se você tem uma palavra, permaneça nela. Ainda que todas as coisas, o mundo, todas as pessoas digam, não é real. Se aquilo tocou em você, se aquilo já se transformou em algo que está dentro de você, fique nela até o fim. E Deus vai honrar. A florescer, né? A minha vida profissional, meu casamento, todas essas coisas evidenciaram isso. Eu tinha uma palavra, e nessa palavra eu permaneci. E todas as coisas vieram acontecer. Então, minha dica para você, preciosa, é isso. Permaneça na palavra que Deus te der. Assim como o podcast da Jéssica, que você venha permanecer nessa palavra, que você seja uma voz a ecoar para onde o Senhor quiser te levar. Amém, amém. Obrigada. Imagina, que honra. Foi muito precioso estar aqui, eu tô até emocionada. Mas deixa aí seu like, deixa seu comentário aí se isso também edificou você, se inscreva aqui no nosso canal. Compartilha com alguma amiga sua também para escutar essas dicas preciosas que a pastora trouxe aqui pra gente. E até o próximo vídeo, terça-feira que vem aqui no canal.
Tchau, tchau, gente. Tchau. Prazer.